Boa noite, queridos alunos e alunas. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso segundo ano do ensino médio. Continuando com as aulas sobre os relatórios e documentos oficiais, nós hoje veremos a explicação sobre ofício. Então vamos lá. Ofício, solicitações e requerimentos. Em relação ao serviço público, a carta assume funções e nomenclaturas diferenciadas. Ofício para comunicações externas e memorando, memo ou CI para circulações internas. Então, memo, abreviação de memorando, CI, circulação interna, documento para circulação entre chefes e funcionários, tá? Funcionários e funcionários dentro da mesma repartição, né? Do mesmo órgão público. Nesta sessão, trataremos dos ofícios de solicitação e requerimento. Esse tipo de carta inclui toda espécie de documentos ligados a transações comerciais, industriais, financeiras e profissionais. Serve para informar, solicitar, requerer, encaminhar, convidar. Solicitações. Diferentemente da carta social, o ofício será lido por pessoas da sua relação profissional, muitas vezes seus superiores hierárquicos. Portanto, deve ser escrito em linguagem formal, distante, que transmita de forma clara, direta e precisa a mensagem pretendida. Não se trata de escrever muito ou pouco, mas tão somente de apresentar as informações necessárias. A forma de tratamento deve ser adequada ao cargo que ocupa o destinatário, usando-se os pronomes de acordo com as normas recomendadas e abreviando-os. Por exemplo, Ilmo, Ilustríssimo, SR, Senhor, VSA, Vossa Senhoria, VEXA, Vossa Excelência. Veja este modelo de um ofício de solicitação, cuja finalidade principal é pedir a tomada de providências. OFF 001-2010, Seto, Palmas, 8 de agosto de 2010. Senhora Joana Silva. Senhora Giovana Silva, diretora da Escola Estadual Euclides da Cunha, Rua dos Ipês, 316, Palmas, Tocantins. Prezada senhora, solicito-lhe a gentileza de encaminhar com possível brevidade a relação dos funcionários que gozarão férias no próximo mês. Agradeço antecipadamente. Atenciosamente, Laura Pereira, diretora de Recursos Humanos. Atenção especial para os fechos que, em cartas, geralmente demonstram cortesia. Frequentemente, são utilizadas expressões como atenciosamente, respeitosamente, cordialmente. Fechos do tipo sendo que se apresenta para o momento, no aguardo de suas breves notícias, aqui vai o meu cordial e atencioso abraço, aguardando com interesse renovo meus protestos de estima e consideração, são altamente inadequados à correspondência oficial moderna, já não se usa mais, tá? Quanto à assinatura, ela vem logo após o fecho, colocando sob o nome de quem assina a função ou o cargo que ocupa. Dispensa-se o traço para a assinatura. Vamos para a atividade, então. Agora, atividade 3. Agora leia atenciosamente este poema de Manuel Bandeira. Petição ao prefeito. Governador desta cidade, dado as coisas municipais, excelentíssimo prefeito, há no interior do quarteirão General Mendes de Moraes, formado pelas avenidas, ouço o que eu digo e tenho que a de Antônio Carlos Beiramar, mover-se-lhe o sensível peito, Wilson e Calógeras, tão bem traçadas e bem construídas, ponha o pátio insigne prefeito um pântano que é de amargar, limpo como o olhar da inocência, limpo como feita a ressalva, fiz por sanear-se essa maresma. Dá muita atenção e respeito uma carta desesperada
devidos a Vossa Excelência, ao seu ilustre antecessor, Sua Excelentíssima Calva, uma carta em forma de poema. Manuel Bandeira, Mafuado Mulungo, o homem que saiu sem fazer nada, Estrela da Vida, inteira, segunda edição, Rio de Janeiro, pelo Martírio do Senhor, José Olímpio, 1970, página 347. Agora responda, a quem este poema se destina? Número 2. Quem é o remetente? Número 3. De que se queixa o poeta? A partir do modelo apresentado, tente reescrever o poema sob a forma de carta de solicitação. Não se esqueça de que o destinatário é uma autoridade. Por isso, utilize o tratamento adequado. Atividade 4. Atividades de fixação. O relatório que Graciliano Ramos, com muito humor, escreveu quando foi prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, em 1928, leia o trecho. Excelentíssimo governador, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeiras dos Índios, em 1928. Não foram muitos, que os nossos recursos são exíguos, assim, minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado que desconheça as condições em que o município se achava. Muito me custaram. Começos. O principal, o que se demora, iniciei, o de que dependiam todos os outros, segundo creio, foi estabelecer alguma ordem na administração. Havia em Palmeiras inúmeros prefeitos, os cobradores de impostos, comandante do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do município tinha a sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses resolviam questões de polícia e advogavam. Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado, restam poucos. Saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem onde não são necessários. Cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. Devo muito a eles. Não sei se a administração é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior. Obras públicas. Gastei com obras públicas 2.908, 350, que serviram para construir um muro no edifício da prefeitura, aumentar e pintar o açougue público, arranjar outro açougue para o gado miúdo, reparar as ruas esburacadas, desviar as águas que, em épocas de trovoadas, inundavam a cidade, melhorar o curral do matadouro e comprar ferramentas. Eventuais. Houve 1.069.700 de despesas eventuais, feitio e conserto de medidas materiais para aferição, placas. 724.000 foram para se uniformizar medidas pertencentes ao município. Os litros, aqui, tinham 1.400 gramas. Em algumas aldeias subiam, em outras desciam. Os negociantes de cal usavam caixões de querosene e caixões de sabão. Aqui, arrancavam tábuas para enganar o comprador. Fui descaradamente roubado em compras de cal para os trabalhos públicos. Cemitério. No cemitério enterrei 189.000, pagamento, coveiro e conservação. Atividades. Quais elementos da estrutura de um relatório você consegue identificar no texto? 2. Quais elementos estão ausentes? Número 3. Que tal exercitar a mente? Imagine uma conclusão e um fecho para o relatório de Graciliano Ramos e registre-os. Atente-se para as características desses elementos. Agora, leia o texto abaixo. No Brasil, cerca de 40% da água tratada, distribuída pelas companhias de abastecimento, é desperdiçada em vazamentos sem problemas de distribuição. Em casa, desperdiçamos águas com hábitos, como tomar banhos demorados,
deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes, lavar carros e calçadas com a mangueira ligada. Um banho de 20 minutos pode consumir 200 litros d'água. Uma torneira vazando pode desperdiçar a água que seria usada durante um dia inteiro por toda uma família. Cadernos de Princípio e Proteção à Vida. Considerando as ideias apresentadas no texto acima, faça uma investigação no setor que você trabalha, ou na escola que você estuda, ou na sua comunidade. Verifique os pontos de distribuição de água, como torneiras e descargas, e os hábitos de consumo de alunos, professores, funcionários, familiares. Então, após verificar esses aspectos, redija um relatório endereçado ao diretor da escola, ao chefe imediato ou ao responsável pela casa, expondo os fatos apurados e, principalmente, oferecendo sugestões para economizar esse bem tão precioso. Caso o seu local de trabalho não tenha água encanada, investigue as possibilidades de melhorar sua distribuição. Crie alternativas para minimizar esse problema. Você ainda tem outro desafio. Além de atender aos elementos estruturais, deverá redigir o relatório em aproximadamente 30 linhas. Mãos à obra. Então, boa atividade para vocês. Essa é a atividade de hoje, tá? Vocês vão fazer e enviar para o professor. Então, boa aula, boa atividade. Após o finalizar, boa noite e bom descanso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.